há 2000 anos, os sumos sacerdotes judeus, escribas e fariseus crucificaram o Senhor Jesus. 2000 anos depois, os líderes religiosos fizeram a história se repetir, crucificando Deus novamente. Por que os fariseus foram amaldiçoados pelo Senhor Jesus? De que formas eles resistiram a Deus? Como foi que eles mostraram a hipocrisia deles? Por que eles incorreram para si a ira de Deus? Irmã Ma, soube que Cheng Ruizu convidou pessoas da Relâmpago do Oriente para virem aqui dar sermões. São daquela igreja abandonada no leste da cidade. Temo que mais ovelhas tenham sido roubadas pela Relâmpago do Oriente. O presbítero Gu nos chamou para resolver a situação. Vamos logo. Acabei de saber disso. O pastor Huang me contou que não podemos continuar chamando a polícia ou vermos alguém da Relâmpago do Oriente. Quando chegarmos, vamos ouvir e conversar com eles. Se não der certo, vamos entregar todos eles para a polícia. Vamos fazer isso. Graças ao Senhor. Depois de ouvir o irmão Liu e o irmão Qin nesses últimos dias, vimos provas de que a obra de Deus Todo-Poderoso é a obra de Deus nos últimos dias. É a obra de julgamento que começa pela casa de Deus. Sim. Deus Todo-Poderoso expressa todas as verdades sobre o julgamento e a purificação da humanidade. Isso revela o caráter justo e a autoridade de Deus. E nos convenceu totalmente. Nós já temos certeza de que Deus Todo-Poderoso é a volta do Senhor Jesus. Amém. Sim, graças ao Senhor. Isso é Nesses últimos anos, não conseguimos procurar e estudar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Porque fomos enganados e controlados pelos pastores e presbíteros religiosos. Os líderes religiosos estão do lado do governo comunista chinês. Eles espalham boatos e mentiras, resistem fanaticamente, condenam e blasfemam Deus Todo-Poderoso. Eles enganaram e controlaram todos na comunidade religiosa. Sim, é verdade. Em resumo, são piores que os sumos sacerdotes judeus, os escribas e os fariseus, que resistiram e condenaram o Senhor Jesus. Enganaram e controlaram os fiéis que procuravam aceitar o verdadeiro caminho já naquela época. Isso é verdade. Nós temos que ganhar discernimento. Ver claramente a origem e essência da resistência a Deus dos líderes religiosos. Só assim vamos conseguir nos libertar do domínio e do controle deles. Aceitar a obra de Deus nos últimos dias. Sermos arrebatados diante de seu trono. Sermos purificados e tornados perfeitos. Amém. Como eles chegaram aqui? Irmã Cheng, como eles chegaram aqui? Nada de pânico. Olha, a irmã Ma está aqui. Venham, podem se sentar. Irmã Ma, irmão Zhang, irmão Wang, sentem-se. Você viu? É como um gato preto cruzando o nosso caminho. Não é um bom presságio. É ameaçador. Irmãos e irmãs, as 4 luas de sangue já apareceram. O grande desastre está prestes a acontecer. Sim, Sim. mesmo. Nós que só aceitaremos a obra de Deus nos últimos dias quando virmos o Senhor descer numa nuvem depois do desastre. Não somos como o incrédulo Tomé para precisarmos ver para acreditar. Amém. Amém. Assim conseguimos o aprovar do Senhor? Agora, muitas pessoas ainda não conseguem discernir os fariseus, presbíteros e pastores no mundo religioso. Isso é muito perigoso. A comunidade religiosa é muito prejudicial. Com certeza serão deixados no grande desastre para serem castigados. No entanto, convidei o irmão Liu e o irmão Qin para testemunharem a obra de Deus nos últimos dias. Tudo bem. Vamos ver como o satânico regime do Partido Comunista Chinês e as forças do anticristo religioso resistem à obra de Deus. Se tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer. Amém. Isso é ótimo. Temos que valorizar essa oportunidade. Tem que resolver isso aí. Graças ao Senhor. Eu farei a primeira pergunta. Agora todos nós vemos que é importante discernir a essência dos fariseus religiosos. Sim. Isso está ligado ao fato de podermos ou não encontrar o Senhor quando Ele voltar e sermos arrebatados para diante de seu trono. Sim. No entanto, a maioria dos irmãos e irmãs não entende.
Antes da chegada do Senhor Jesus, os fariseus interpretavam a Bíblia para outros na sinagoga. Eles se colocavam diante das pessoas, oravam e usavam as regras da Bíblia para condená-las. Eles pareciam bem respeitosos na aparência, como pessoas que nunca trairiam a Bíblia. Mas por que os fariseus foram amaldiçoados pelo Senhor Jesus? Por quê? Qual é o motivo? De que formas eles resistiram a Deus? Como foi que eles mostraram a hipocrisia deles? Por que eles incorreram para si a ira de Deus? Meus irmãos, por favor, me digam por quê. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Precisamos saber as respostas para essas perguntas. Se pudermos entender essas questões, poderemos discernir os pastores e presbíteros da atualidade. Vocês não concordam? Sim, nós concordamos, sim. Precisamos muito saber disso. Fale para nós. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, esse problema é realmente muito importante. Quem acredita no Senhor sabe que o Senhor Jesus odiava os fariseus. Os amaldiçoou e pronunciou os 7 ais sobre eles. Isso é muito significativo para permitir que os que creem em Deus distingam os fariseus hipócritas, se livrem da servidão e controle deles e obtenham a salvação de Deus. Muitos fiéis não conseguem discernir a essência da hipocrisia dos fariseus. Nem mesmo entendem por que o Senhor Jesus odiou e amaldiçoou tanto os fariseus. Hoje, vamos conversar. Vamos falar um pouco sobre esses problemas. Certo, graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Os fariseus, geralmente, interpretavam a Bíblia para outros na sinagoga. Eles oravam diante dos outros e usavam regras da Bíblia para condenar as pessoas. Os que observavam de fora pareciam respeitosos protetores da Bíblia. Se era assim, por que o Senhor os odiava e amaldiçoava tanto? Por quê? Por quê? Na verdade, o principal motivo é que, na essência, eles eram hipócritas que resistiam a Deus. Os fariseus só se importavam em realizar cerimônias religiosas e seguir regras. Eles só interpretavam as regras e doutrinas da Bíblia e nunca comungavam a vontade de Deus com ninguém. E nem se concentravam em praticar a palavra de Deus ou obedeciam aos mandamentos dele. Eles ignoravam os mandamentos de Deus. Tudo o que faziam era totalmente oposto à vontade e exigências de Deus. Essa é a essência da hipocrisia dos fariseus. É o principal motivo de o Senhor Jesus tê-los odiado e amaldiçoado. Os fariseus só falavam, eles nunca agiam. O Senhor Jesus disse isso quando os expôs. E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, o que poderias aproveitar de mim é oferta ao Senhor. Esse de modo algum terá de honrar a seu pai. E assim, por causa de vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Sim. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas, que são preceitos do homem. Amém. Agora que o Senhor Jesus expôs os fariseus, nós podemos ver claramente que, embora eles sempre interpretassem a Bíblia para os outros na sinagoga, eles não reverenciavam e nem exaltavam Deus de forma alguma. Não seguiam os mandamentos de Deus e substituíram os mandamentos por tradições do homem. Esqueceram dos mandamentos de Deus. Sim. Se opunham abertamente a Deus. Essa não é uma prova irrefutável de como os fariseus serviam a Deus, porém resistiam a Ele? Sim. Como é que poderiam evitar as maldições e a ira de Deus? Isso é verdade. Os mandamentos de Deus declaravam de forma clara: não matarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas os fariseus ignoraram os mandamentos de Deus. Eles prestaram falsos testemunhos, condenaram e mataram os profetas e homens justos enviados por Deus. Resistiram diretamente a Deus. No entanto, o Senhor Jesus condenou e amaldiçoou os fariseus, dizendo, serpentes, raça de víboras, como escapareis
da condenação do inferno. Amém. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis, e a outros os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Amém. Amém. Os fariseus fanaticamente resistiram a Deus. Mataram os profetas e homens justos que ele enviou. Eles tentaram destruir a obra de Deus e impedir a execução da vontade dele. Eles enfureceram o caráter de Deus. Como não poderiam ser amaldiçoados por ele? Sim. Sim. Tudo o que os fariseus fizeram foi verdade, não foi? Foi. Nós somos incapazes de ver a essência e o comportamento hipócrita dos fariseus? Agora temos discernimento. Isso é mesmo a verdade. Os fariseus abandonaram os mandamentos de Deus e se opuseram a ele abertamente. Eles abertamente deram falso testemunho e mataram os profetas enviados por Deus. Eles eram muito maus. Eram demônios hipócritas. Mereceram ser amaldiçoados por Deus. É sim, os fariseus são todos detestáveis. Correto. Eles mereceram ser amaldiçoados. Os fariseus pareciam respeitosos na aparência, mas sua essência era traiçoeira e sagaz. Eles tinham a habilidade de fingir e enganar os outros. Se o Senhor Jesus não tivesse exposto as ações maldosas deles, inclusive a traição e abandono aos mandamentos de Deus, então nós não seríamos capazes de ver a essência da hipocrisia dos fariseus. Agora vamos dar outra olhada no porquê o Senhor Jesus expôs e condenou os fariseus. Está bem. Mateus capítulo 23, versículos 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Sim. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Amém. Amém. 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém. Os fariseus fingiam ser muito reverentes na frente dos outros. Eles oravam de propósito na sinagoga e nas esquinas das ruas. Ao jejuar, tinham, de propósito, uma expressão triste no rosto. Escreviam escrituras nas borlas de suas vestimentas. Faziam caridade só para que os outros vissem. Eles faziam questão de não se esquecerem de pagar o dízimo de menta, cominho e anis. Até seguiam muitas das regras históricas, tais como não coma se não tiver lavado bem as mãos e etc. Os fariseus tinham preferência aos mínimos detalhes com requinte. Porém, eles não obedeciam às exigências da lei de Deus, ou seja, amar Deus, amar os outros, ser justo, piedoso e fiel. Só falavam do conhecimento bíblico e teoria teológica. Sim. Eles só faziam cerimônias religiosas e obedeciam às regras. Esse é o nível da hipocrisia deles e de como enganavam os outros. Amém. Essa é a verdade. O comportamento deles nos mostra que tudo o que os fariseus faziam era parte da tentativa deles de enganar e coagir os outros. Eles só tentavam se estabelecer para serem venerados. Só se preocupavam em controlar e consolidar seus cargos e sustento. Eles andavam por um caminho falso de hipocrisia e resistência a Deus. Foi essa resistência a Deus que fez com que fossem amaldiçoados. Sim, eles têm razão. Quem resiste a Deus deve ser amaldiçoado. Isso é verdade. Os fariseus não amavam a verdade. Nunca focaram em praticar as palavras de Deus ou cumprir os mandamentos dele. Eles só focavam em fazer cerimônias religiosas e andavam por um caminho de resistência a Deus.
No entanto, quando o Senhor Jesus ia fazer a obra e pregar, a natureza satânica de hipocrisia e hostilidade deles contra Deus era exposta por Deus. Sim. Os fariseus sabiam muito bem que as palavras do Senhor Jesus tinham autoridade e poder. Além de não procurarem a essência e fonte das palavras e obra do Senhor Jesus, eles atacavam de forma maliciosa e difamavam o Senhor Jesus. Diziam que o Senhor Jesus estava expulsando demônios pelo príncipe dos demônios. Rotulavam a obra do Senhor Jesus, cheia de autoridade e poder de Deus, como loucura. Cometeram o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E ofenderam severamente o caráter de Deus. Ofenderam o caráter de Deus. Os fariseus, além de blasfemarem e condenarem o Senhor Jesus, incitaram e iludiram os fiéis a resistir e condenar o Senhor Jesus. Eles fizeram os fiéis perderem a salvação de Deus e os transformaram em objetos funerários e vítimas deles. Os fariseus são desprezíveis. No entanto, quando o Senhor Jesus os condenou e amaldiçoou, ele disse: "Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Por que fechais aos homens o reino dos céus? Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar." Amém. 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 Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Amém. Amém. No entanto, podemos ver que os fariseus eram hipócritas que resistiam e cometiam blasfêmias contra Deus, anticristos que se posicionavam como inimigos de Deus. Amém. Amém. Eram um grupo do mal que devorava a alma dos homens e os atraíam para o inferno. Tem toda a razão. Só que o Senhor Jesus censurou os fariseus com os 7 ais, devido ao comportamento maligno deles. Isso mostra que o caráter justo e a santidade de Deus não podem ser ofendidos. Amém. 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 Eu não estou certo? Está. Fala com discernimento. Finalmente entendo por que os fariseus foram amaldiçoados pelo Senhor Jesus. Hã? Porque eu sinto que os pastores e presbíteros são parecidos com os fariseus. Como São pode falar parecidos assim? mesmo. Isso não é verdade? Tenho a mesma sensação. Graças a Deus. Agora, nós temos algum discernimento a respeito da essência hipócrita dos fariseus. Agora vamos dar uma olhada nos pastores e presbíteros atuais. Está bem. Eles só interpretam o conhecimento bíblico e a teoria teológica. Só fazem cerimônias religiosas e seguem as regras. Eles não praticam as palavras de Deus, nem executam seus mandamentos. Eles são iguais aos fariseus, andando por um caminho onde servem, mas também resistem a Deus. Sim. O Senhor Jesus disse: "Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento." Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amém. Amém. Os que amam Deus deviam praticar sua palavra e precisam estar atentos à vontade dele. Devem ser responsáveis pela vida dos irmãos e irmãs. É verdade. Os pastores e presbíteros enfrentam igrejas desoladas com a fé e amor dos que creem sendo diminuídos. Eles não encontram a água viva da vida para os fiéis. Quando Deus Todo-Poderoso vier expressar a verdade e der vida às pessoas, eles a rejeitarão, não a estudam ou aceitam. Resistem e condenam, enquanto impedem os fiéis de buscarem um verdadeiro caminho. Não deixam os fiéis terem contato com as pessoas da Igreja de Deus Todo-Poderoso, nem permitem que eles leiam as palavras de Deus. E amaldiçoam ou atacam nossos irmãos e irmãs que espalham o Evangelho do Reino de Deus. Podem até chamar a polícia para prendê-los. Não estão fazendo mal e resistindo a Deus em tudo o que fazem? Tem razão. Como o que fazem pode ser diferente da maneira que os fariseus resistiram e condenaram o Senhor Jesus? Não tem diferença nenhuma. Para protegerem seus cargos e sustento, pastores e presbíteros impedem os fiéis de aceitarem a salvação de Deus nos últimos dias. Não estão arrastando as pessoas para o inferno? Sim. Isso é verdade. Eles não são os servos malignos dos quais o Senhor Jesus falou? Eles não são os fariseus da modernidade? Esse é o caso mesmo. Os pastores e presbíteros não são verdadeiros fiéis aos servos de Deus. Eles sempre traem as palavras de Deus,
abandonam seus mandamentos e o veem como inimigo. O Senhor Jesus disse que só aqueles que fizerem a vontade do Pai que está no céu poderão entrar em seu reino. Amém. Pastores e presbíteros dizem que quem foi justificado pela fé e salvo pela graça vai entrar no reino do céu. Não estão traindo as palavras do Senhor e falando em contradição direta com Ele? Sim, estão contradizendo o Senhor. O Senhor Jesus pediu, seja, porém, o vosso falar. Sim, sim, não, não. Amém. Pastores e presbíteros mentem, condenam e blasfemam contra Deus Todo-Poderoso. Prestam falso testemunho e difamam a Igreja de Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus disse, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. Pastores e presbíteros não permitem que fiéis recebam irmãos que espalham o evangelho do reino. Quem os recebe é expulso da igreja. Sim, é o que eles fazem. O Senhor Jesus pede que as pessoas sejam virgens prudentes, ouçam a voz do noivo e vão saudá-lo. Sempre que pastores e presbíteros ouvem alguém dando testemunho da volta do Senhor Jesus, eles julgam e condenam, sem ao menos examinar. Não sei que frase das palavras do Senhor pastores e presbíteros estão praticando. Não estão praticando. Se pastores e presbíteros acreditassem mesmo em Deus, se eles ao menos temessem a Deus, não espalhariam esse tipo de mentiras, nem condenariam de forma fanática e resistiriam a Deus Todo-Poderoso. Essa é a verdade. Pastores e presbíteros são os fariseus modernos. Isso é totalmente certo. Isso mesmo. Os pastores e presbíteros são os fariseus. Sim, na aparência, pastores e presbíteros parecem humildes, pacientes e também reverentes. Na realidade, eles são traiçoeiros e sinistros. Nos últimos anos, eles persistem nessa condenação fanática e resistência a Deus Todo-Poderoso. Zombam e batem nos irmãos e irmãs que espalham o evangelho do reino. Chegam ao ponto de entregá-los para serem presos. Sim, é verdade. Eles não são os servos do mal e anticristo expostos pela obra de Deus nos últimos dias? Claro que são. Não são os fariseus da modernidade? Sim. Esses filhos de Satanás estão fadados à maldição e castigo de Deus. Amém. O que está Amém. dizendo não está certo. É mesmo. Irmãos e irmãs, não podemos condenar cegamente pastores e presbíteros. Isso mesmo. A Relâmpago do Oriente roubou muitas de nossas boas ovelhas. Os pastores e presbíteros só estão tentando proteger o rebanho. Nós temos que entendê-los. Pensem bem. Se todos os fiéis forem roubados, pastores e presbíteros vão poder continuar dando sermões? Não. É a mesma coisa. Como humanos, não deveríamos ter consciência. Não podemos tratá-los como fariseus. O que dizem sobre a resistência dos fariseus ao Senhor Jesus é verdade. Mas os pastores e presbíteros não estão resistindo ao Senhor Jesus. Não façam afirmações irracionais nem os rotulem. Os pastores e presbíteros podem não praticar as palavras do Senhor ou cumprir seus mandamentos. Eles condenam o Relâmpago do Oriente. Mas isso não é porque querem vigiar o caminho do Senhor e proteger o rebanho? Amém. Não estão fazendo isso para proteger seus cargos ou sustento. Como podem dizer que os pastores e presbíteros são fariseus hipócritas? Irmão Zang, o que está dizendo é verdade mesmo? Como não é verdade? Deus Todo-Poderoso é a volta do Senhor Jesus. Pastores e presbíteros não estudam as palavras ou obra de Deus Todo-Poderoso. Eles só espalham mentiras sobre ele, o resistem e o condenam. Como pode dizer que isso é diferente do que os fariseus fizeram? Não é diferente mesmo. Isso está claro para que todos vejam. É verdade. Como pode fazer essas afirmações irracionais? É isso. Nossa igreja está desolada. Irmãos e irmãs não têm caminho para seguir. A verdade expressa por Deus Todo-Poderoso nos deu vida. Ela resolve todas as dificuldades em nossa fé. Mesmo assim, pastores e presbíteros vedam a igreja. Preferem ver as ovelhas morrerem de sede, fome ou dificuldade a proibir os fiéis buscarem a água viva da vida. Isso é proteger as ovelhas ou destruir o rebanho? É claro que estão destruindo o rebanho. Eles são servos do bem ou servos do mal? Servos do mal. Qualquer um com discernimento pode ver isso. Será que vocês não conseguem enxergar? Sim. Irmão Zang, sente-se e ouça o que eles têm para falar. É verdade. O irmão Lin tem toda a razão. Sim, eu entendo o que eles estão dizendo.